Reis, capítulo 2, verso 1 ao 3. Últimas palavras de um homem incrível chamado Davi. Seus últimos conselhos de vida. Davi estava no leito de morte, 70 anos de idade. Dos 70 anos, 7 ele reinou sobre o reino de Judá. 33 ele reinou sobre todo Israel. 40 anos servindo ao Senhor. Davi tinha muito a falar e ensinar. Davi tinha muito a aconselhar. Então ele chama um dos seus 11 filhos, o penúltimo, chamado Salomão. E ele dá conselhos a Salomão, que seria o seu sucessor do reinado. Esse primeiro livro de Reis, irmãos, fala sobre os reis de Israel. Começa no final do reinado de Davi. Apesar de ele não ter sido o primeiro rei de Israel, porque Saul foi rei antes dele, mas Saul não foi mencionado nesse livro. Então a velhice de Davi trouxe consigo experiências de alguém que venceu dificuldades. Davi era um homem experimentado nas lutas e nas guerras. Então Davi tinha muito a ensinar. Quem daqui gostaria de ter 30 minutos com esse Davi da Bíblia? Quem daqui gostaria dessa oportunidade de sentar com esse Davi para pedir um conselho a ele? Você pediria? Ou você não pediria? Aí eu vou pedir conselho a Davi que pecou. Quantos não pensam assim? Mas Davi era experimentado nas dificuldades. Então a velhice de Davi trouxe consigo as dificuldades da idade, o desgosto de mais um filho que andava desafiando a autoridade de Davi, que era, além de Absalão, era Adonias, outro filho que queria tomar o reinado de Davi. Então Davi, ele resolve organizar sua casa, chama Salomão, diz assim: Salomão, você vai me suceder no reinado, você será o próximo rei de Israel, mas eu preciso te dar conselhos preciosos para a sua liderança, para a sua vida com Deus, para a sua vida na casa, para a sua vida na família, para a sua vida profissional, para a sua vida ministerial, para a sua vida onde você for. Davi estava dizendo a Salomão: acredite, meu filho, tempos difíceis passam, tempos difíceis virão, mas tempos difíceis passarão. Dificuldades vão vir sobre a sua vida, mas dificuldades também vão embora. Você vai enfrentar lutas, mas você vai vencer. A diferença está como nós encaramos uma dificuldade, irmãos. O conselho de Deus para a sua vida: encare dificuldades como uma preparação para o próximo nível. Deus quer te levar a um próximo nível. Deus quer te levar a um outro nível maior. Deus quer te levar a um nível de mais excelência, um nível de mais experiências. Então aqui nos últimos dias de vida, Davi tinha conselhos. Escute, nós estamos nos últimos dias do ano e Deus tem conselhos para você nessa noite. Quantos querem ouvir o conselho do Senhor para você? Davi não é qualquer homem, irmãos. Davi não foi qualquer homem na Bíblia. Um homem experimentado nas situações da vida. O único homem que a Bíblia cita que Deus disse: esse é segundo o meu coração. Mesmo passando por tantas dificuldades, tantas lutas, mesmo passando por um momento de queda, ele soube se levantar. Davi tinha muito a dizer, irmãos. Davi tinha muito a aconselhar. Você quer ter bons conselhos? Observe quem já superou o que você precisa superar, irmão. Você quer ter conselhos preciosos? Vá em quem já venceu o que você está enfrentando. Você quer ter conselhos que vão dividir a sua vida? Procure pessoas que já enfrentaram, já venceram, já superaram situações que você está enfrentando hoje. Porque tenho certeza que essas pessoas terão bons conselhos para lhe dar. Deus hoje tem bons conselhos para mim e para você nesse lugar.
E nós vamos nos inspirar nessas palavras de Davi. Conselhos para os últimos dias do ano. Diga a essa pessoa que está ao seu lado: tempos difíceis não duram para sempre. Diga assim: permaneça firme. Porque se tem uma dificuldade, Deus vai te ajudar a você vencer e a passar por ela. Davi estava dizendo: Salomão, não é fácil ser rei. Eu reinei durante mais de 40 anos. Liderei pessoas. Dei a minha vida em favor do reino de Deus. Mas eu quero te dar 3 conselhos, Salomão, que vão te fazer ser um grande homem. Primeiro conselho que Davi dá para Salomão, ele diz: seja forte. Parece simples e parece até um conselho bobo, mas é um conselho divisor de águas na nossa vida. O que Davi estava dizendo ao seu filho Salomão? Ele estava dizendo: nos dias difíceis, seja forte. Nos dias de crise, seja forte. Nos dias de enfermidade, seja forte. Nos dias que ninguém te abraçar, seja forte. No dia em que você for rejeitado por alguém que você ama, seja forte. No dia em que as portas se fecharem para você, seja forte. No dia em que as pessoas derem as costas, seja forte. No dia em que as pessoas começarem a falar mal de você, seja forte. No dia em que ninguém quiser você perto, seja forte. Esse é um conselho precioso para mim e para a sua vida. A força é a primeira condição para superarmos uma dificuldade. O problema é que nós estamos vivendo uma geração que não se preocupa em se fortalecer no meio das guerras. Nós estamos invertendo os valores das coisas que nos acontecem. Deus permite a gente passar algumas dificuldades. Jesus não garantiu que a nossa vida com Ele seria uma vida fácil. Ele disse: vocês vão ter aflições. Mas a força é a primeira condição para a gente vencer uma aflição. A força é a primeira condição para a gente mudar a realidade da nossa casa. Se você não for forte, você não consegue se liderar. E se você não se liderar primeiro, você não consegue ajudar ninguém à sua volta. Você precisa ser bom em alguma coisa. Mas para ser bom em alguma coisa, você precisa ser forte. Nem tudo vai acontecer do nosso jeito. Nem tudo será do seu tempo. Você vai precisar ser forte para superar. Nem tudo que você coloca ou colocou na sua agenda na virada do ano 2022 para 2023, talvez nem tudo aconteceu. Ainda tem lá algumas coisas para acontecer. Talvez aconteça nesses 14 dias ou talvez não. Seus planos podem não dar certo. Mas a sua força chamará a atenção. A sua força chamará a atenção. A sua força vai atrair os céus. A sua força vai atrair o favor e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Precisamos de força e coragem para vencermos os dias mais difíceis da nossa caminhada. Deus disse para Josué: não fui eu que te escolhi, não fui eu que te ordenei, então seja forte. Deus está dizendo para você aqui nesse dia: não fui eu que te chamei, não fui eu que coloquei esse sonho no seu coração, não sou eu que tenho sustentado a sua casa, então o que cabe a você? Seja forte. Fala se essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: está na hora de você ser mais forte. Deus diz: não se apavore nem desanime, pois eu, o Senhor, estarei com você por onde você andar. Mas seja forte. A força é um elemento, irmãos, indispensável nas conquistas. Vencedores são naturalmente fortes. E chamam a atenção. Amém? Quando você vê alguém muito forte, não chama a tua atenção? Principalmente quem convive em ambientes de academia. Você está lá se achando forte. Quando chega um mais forte que você diz: eita. Tudo bem que o conselho de Davi para Salomão não é força física, mas também envolve isso. Força mental, força espiritual, força física, são elementos indispensáveis para nossas conquistas em Deus.
E não fique abismado, porque quem é forte incomoda. Quem é forte incomoda. Quem é forte incomoda os fracos. Quem são aqueles que são felizes? Incomodam aqueles que são tristes. Aqueles que são pontuais incomoda os que vivem atrasados. Alguém de mente próspera incomoda alguém de mente medíocre. Vencedores incomodam aqueles que têm um espírito de perdedor. O que tem um casamento abençoado incomoda aqueles que vivem em briga no seu casamento. O que Deus quer fazer com você? Balance esse crente pentecostal que está ao seu lado e diga assim: ei, Deus quer te dar um espírito forte, porque você vai ser levantado por Deus para incomodar o inferno. Seja forte. Lute por seu destino extraordinário. O que vale a pena em Deus, irmãos, precisa de esforço. A gente precisa parar de ser uma geração que quer as coisas fáceis. Nós estamos acomodados, porque nós estamos sendo ensinados. Preste atenção nisso, porque a mídia nos ensina assim, as escolas ensinam assim, as faculdades ensinam assim, a ser uma geração fraca que quer as coisas fáceis, que as coisas de mão beijada. A gente quer ganhar sem trabalhar, a gente quer passar 3, 4 dias em casa e trabalhar só 2. Mas isso é bom demais, né, pastor? É bom. Mas você precisa de esforço. Você precisa de força. Você precisa lutar pelo seu destino em Deus. O que vale a pena para a sua vida? Você precisa se esforçar por isso. Algo valioso não é conquistado de forma fácil. O reino de Deus não é para os fracos. O reino de Deus não é para os fracos. O reino de Deus é para aqueles que decidem ser fortes. Ah, pastor, mas eu sou fraco. Mas é na tua fraqueza que a força do Senhor te fortalece. O que nós não podemos é ficar pensando com a mente fraca, é ficar com a postura de fracos, é ficar se rendendo às propostas desse mundo como alguém fraco, não. Ei, o Senhor quer te fazer você ser alguém forte, um jovem forte, um adolescente forte, um homem forte, uma mulher forte, uma criança forte. Deus quer usar você nessa geração com uma força extraordinária para você conquistar algo extraordinário que Deus tem para a sua vida. E pare de viver murmurando. Aí eu estou cansado demais, isso me deixa exausto, isso é demais para mim. Ai, eu não vou suportar, esse degrau está pesado. Davi está fazendo a Salomão: nunca saia da sua boca palavras que diga, eu não aguento, eu estou cansado, isso não dá para mim. Seja forte, seja forte. Deus está dizendo a você aqui, Deus está falando com pessoas aqui, seja forte. É isso que você precisa, seja forte. Por isso Davi disse a Salomão: meu filho, seja forte. Só assim você vai conseguir conquistar as guerras. Sabe, as dificuldades que virão, é com a sua força que você vai vencer. Sabe, as crises que chegarão na sua casa, é com a sua força que você vai vencer. Davi está dizendo, tem dias difíceis, tem lutas que são exaustas, tem pessoas que não estarão com você em dias que você precisa, tem coisas que não vai acontecer. Mas Salomão, seja forte diante das dores, seja forte diante do choro, seja forte diante das perdas, seja forte diante dos obstáculos, seja forte diante das pessoas que são oposição para você, seja forte diante dos nãos que você recebe, seja forte. Por isso o próprio Davi disse, o Senhor é a minha força. Minha força não vem de homens, minha força vem do Senhor. Davi sabia bem quem era Deus. Pensa num homem experimentado, era Davi, de relacionamento com o Senhor. Escreveu a maioria dos salmos. Todos eles, a grande parte dos salmos falando sobre a força de Deus sobre Davi. Sobre como isso o tornava alguém forte para vencer as dificuldades. Quando Davi está
no campo de batalha diante de Saul e vê aquele gigante lá, Golias, intimidando os filisteus. Davi vai até Saul e diz: eu vou lutar contra esse gigante. Saul olha para aquele menino e diz assim: volta para casa, menino, quem é tu? Olha o tamanho daquele gigante. Davi olha para Saul e diz assim: eu vou te dizer algo, meu rei. O Senhor me livrou das garras de um leão. O Senhor me livrou das garras de um urso. O Senhor me livrará da mão desse filisteu. Ouvindo aquilo, Saul disse: então vai na força do Senhor na sua vida. Nós precisamos ser mais fortes. Nós precisamos encarar esse mundo com a força do Senhor. Nós precisamos encarar as coisas que acontecem conosco, que dilaceram a nossa alma, que nos fere, que nos deixa arruinados, mas nós precisamos encarar com a força que Deus tem para mim e para você, nos dias de desânimo, nos dias que você não tem mais vontade, nos dias que você diz: eu estou sem energia, eu não tenho condições. Seja forte nesse dia, coloque o seu joelho no chão e diga: Senhor, me dá a força que eu preciso para não desistir, me dá a força que eu preciso para não abandonar, me dá a força que eu preciso para eu conquistar aquilo que me falta. Senhor, me dá a força que só o Senhor tem. Enquanto você viver mostrando a sua fraqueza, o diabo vai passar e atropelar você, irmãos. O diabo não tem pena de ninguém. E ele atropela e passa por cima sem ter dó. Mas tem muita gente que fica mostrando a sua fraqueza. Muita gente fica mostrando a sua fragilidade. É porque eu não tenho força, é porque eu não tenho coragem, é porque eu não sei fazer. E aí as coisas do diabo vão atropelando, vão passando por cima e deixando você cada vez mais arruinado. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite, nesses últimos dias do ano 2023, o primeiro conselho de Deus para a sua vida é: está na hora de você ser mais forte, está na hora de você ser um homem mais forte, uma mulher mais forte, está na hora de você fortalecer a sua alma, está na hora de você fortalecer o seu espírito em Deus, está na hora de você fortalecer o seu físico para aguentar os rojões desse mundo. Seja forte, porque essa crise vai passar. Diz a 3 pessoas aí: seja forte, porque essa dificuldade vai passar. Seja forte, porque essa crise vai passar. Seja forte, porque essa perseguição vai passar. Seja forte, porque essa calúnia vai passar. Seja forte, porque essa difamação vai passar. Seja forte, porque essa ausência vai passar. Esse luto vai passar em nome de Jesus. Davi diz a Salomão: seja forte. Deus está falando conosco aqui. Nós só vamos conquistar coisas incríveis sendo pessoas fortes nessa geração. Encare de frente as dificuldades. Encare com ousadia os seus problemas. Encare olho no olho as coisas que o inferno faz na sua casa. Não fique aí correndo para debaixo da cama. Não fique, eu estou com medo do fantasma se cobrindo no cobertor na cama de madrugada. Você precisa ter uma unção de força no Senhor. Você precisa ser o profeta da sua casa. Você precisa ter a ousadia e a unção para declarar que o inferno está debaixo dos seus pés. Seja forte. Diga assim: hoje eu decido ser alguém mais forte. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Segundo conselho que Salomão dá, porque não basta ser só forte. Davi olha para Salomão e diz: meu filho, seja forte, mas seja homem. Olha para um homem perto de você, diga assim: seja homem. Olha para uma mulher perto de você, de homem, diz assim: seja mulher.
meio da geração que a gente vive, irmãos, isso é tão importante. Porque a identidade tem sido comprometida demais. Tem homem que quer ser mulher. Tem mulher que quer ser homem. Davi estava dizendo para o seu filho: seja quem Deus fez você para ser. Davi não estava falando sobre macheza. Davi estava falando sobre maturidade. Seja homem. Está na hora de você virar um homem. Está na hora de você virar uma mulher. O que Davi estava dizendo para o seu filho Salomão? Seja alguém maduro. Quer vencer essa dificuldade? Seja alguém maduro. Quer vencer essa crise na sua casa? Seja alguém maduro. Quer mudar o nível do seu casamento? Amadureça. Seja maduro. Tenha maturidade nas suas decisões. Cuide de quem você está emprestando os seus ouvidos. Davi estava dizendo a Salomão: Salomão, nunca seja uma criança velha. Tenha controle sobre as suas emoções. Você vai passar por crise, Salomão, porque reinar não será fácil. Lidar com gente não será fácil. Ter que aconselhar pessoas não será fácil. Ter que abraçar pessoas não será fácil. Ter que amar pessoas não será fácil. Mas Davi estava dizendo a Salomão: use da sua maturidade, seja homem. Para de ser uma criança crescida, seja homem. Nos dias de dificuldade, use da maturidade. Davi estava dizendo: não seja uma criança velha, tenha controle. Não exploda nos conflitos. Não perca a cabeça nas dificuldades. Não tropece nas próprias pernas. Não transfira a sua responsabilidade para outra pessoa. Olha para essa pessoa e diga assim: está na hora de você assumir os seus BOs. Diga assim: assuma os seus BOs. Seja comprometido com o que você se envolveu. Davi estava dizendo a Salomão, quando você enfrentar as dificuldades, seja maduro. Quando a crise bater na sua porta, seja maduro para encarar. Para de querer ficar transferindo para o outro a responsabilidade. Para de querer ficar: ai, eu vou morrer, ai, o que será de mim? Não, irmãos, assuma seu BO, assuma a responsabilidade, Salomão. Seja homem. Nunca espere ser alguém na vida se você não assumir responsabilidades, meu irmão e minha irmã. Ai, Deus não me abençoa. Deus abençoa todo mundo e não me abençoa. Deus não libera coisas grandes para meninos pequenos. Deus não libera responsabilidade para imaturos. Então vamos amadurecer. As dificuldades precisam nos amadurecer. As crises precisam nos amadurecer. Paulo disse assim, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então Deus quer que você alcance a maturidade em tudo. Posso ouvir um amém? Conselho do Senhor para a sua vida nesses últimos 14 dias do ano: seja alguém maduro. Amadureça. Davi está dizendo para Salomão: Salomão, você vai ser rei. Traga segurança para o reinado. Seja homem. Você precisa ser o primeiro a animar as pessoas. Seja homem. Você precisa ser o primeiro a fazer as coisas. Seja homem.
As pessoas precisam se sentir capazes perto de você. Seja homem. Quando o inimigo vier, não corra com medo ou fuja da sua posição, Salomão. Seja homem. Davi, como pai, estava dizendo: lembre que o seu pai, quando um leão pegou uma ovelha, seu pai se agarrou com o leão, matou o leão, eu abri o leão no meio. Depois veio um urso, pegou uma ovelha, eu fui lá e matei o urso. Depois um gigante apareceu. Você lembra que o seu pai foi lá e derrubou o gigante? Davi estava dizendo: seja homem. Assuma a sua responsabilidade. Se queremos entrar em outro nível com Deus, nós precisamos nos posicionar como pessoas maduras. Davi disse: eu fiz tudo isso obedecendo a Deus. Davi estava afirmando: você é o símbolo da autoridade do reino, Salomão. Então se posicione na frente da linha de batalha. Balança esse homem, essa mulher que está perto de você, e querido pentecostal, e diz assim: está na hora de você assumir a sua posição de alguém que tem responsabilidade com as coisas de Deus. Davi disse a Salomão: fique na frente da linha de batalha. Porque tem muita gente querendo ficar lá atrás. Tem muito marido hoje que a mulher que tem que fazer as coisas, irmão. A mulher que tem que tomar frente, a mulher que tem que ir lá pagar a conta, a mulher que tem que ir fazer as coisas, a mulher que tem que cuidar de tudo. A mulher, irmão, em nome de Jesus, seja macho, homem na sua casa. Assuma a linha de frente da sua casa. Assuma a responsabilidade. Deus só gosta de dar coisas grandes a pessoas responsáveis. Davi estava dizendo a Salomão: seja homem, seja maduro, assuma a linha de frente, que se coloque na frente. Era assim que eu fazia, Davi estava dizendo, e é assim que você tem que fazer também. Não era sobre autoritarismo, mas sobre autoridade. Porque autoritários, ele só sabe ganhar no grito as coisas. Mas quem tem autoridade não precisa nem abrir a sua boca. Sua postura já fala tudo. Então para de estar gritando, achando que você vai conquistar as coisas no grito. Você precisa se posicionar na linha de frente. Seja maduro, seja um homem ou mulher madura. Seja um homem ou mulher que cresce nas crises. Seja um homem ou mulher que amadurece nas dificuldades. Seja um homem ou mulher que não se conforma em ficar no mesmo nível. Passa ano, entra ano, passa ano e entra ano. Você fica aí reclamando, murmurando: é porque não muda, é porque ninguém me ajuda, é porque ninguém... Em nome de Jesus, meu irmão, chegou a hora de você romper com a sua vida. Não adianta só você virar o ano se você não virar de vida. Não adianta só romper o ano se você não romper com áreas da sua vida. Deus está te convidando, tem coisas maiores para você e a sua casa. Mas você precisa primeiro ser forte, depois ser alguém maduro. Vamos ser a geração de homens e mulheres que são experimentados na guerra, que vencem batalhas, que já vencemos leões, já matamos ursos e já derrubamos gigantes. Posso ouvir um amém nessa noite aqui? Então para de gritar e começa a se posicionar, irmãos. Cuide da sua casa. Cuide da sua vida em Deus. Seja homem, seja maduro. Diz essa pessoa: está na hora de você ser forte e ser maduro. Em nome de Jesus. E para terminar, o terceiro e último conselho, e não menos importante, Davi diz: seja obediente. Seja forte, seja maduro e seja obediente. O que Davi estava dizendo a Salomão? Seja obediente à direção de Deus e você vencerá as guerras. Davi, mais do que ninguém, sabia da importância da obediência para mudar as coisas da sua vida.
Davi estava dizendo a Salomão: não pode ser do seu jeito, Salomão. Não pode ser do seu jeito. Deus está dizendo aqui nessa noite para você: não pode ser do seu jeito. Se as coisas é de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Deus está dizendo: se você obedecer, eu farei você prosperar. Se você obedecer, eu te darei a vitória nessa batalha. Se você obedecer, eu te darei a provisão que você precisa. Se você obedecer, eu vou abrir a porta que você está esperando. Se você obedecer, eu vou gerar esse milagre sobre a sua casa. Se você obedecer, Deus muda a história. Respeite a vontade de Deus. Isso gera estabilidade na vida da fé, irmãos. Isso gera um homem e uma mulher com mais discernimento na fé. Você precisa conhecer a vontade de Deus, você precisa obedecer à vontade de Deus. Quando chega uma dificuldade, uma crise sobre nós precisamos declarar: eu sei a vontade de Deus, eu conheço a vontade de Deus, eu sei o que é melhor para Deus. Então nada vai comprometer a minha vida com Deus. Aqueles que ouvem e obedecem são os que me amam, diz o Senhor. Davi disse a Salomão: se você obedecer, olha o que diz no verso 3, se você obedecer, ande nos caminhos do Senhor, obedeça aos seus decretos, obedeça os seus mandamentos, obedeça às ordens do Senhor, obedeça aos seus testamentos, conforme está escrito na lei de Moisés, assim você irá prosperar em tudo. A obediência nos leva à prosperidade, irmãos. A obediência nos leva ao princípio que vamos colher frutos. A obediência nos faz conquistar as coisas que Deus tem para nós. Então, quando chegar uma dificuldade, quando chegar um BO, quando chegar uma crise, você vai precisar declarar: eu sou de Deus. Eu não sou qualquer pessoa, eu conheço a palavra. Eu não sou qualquer crente, eu conheço e obedeço os mandamentos do Senhor. Eu tenho a vida de Deus em mim. Nada vai comprometer a minha fé, nada vai comprometer a direção da minha vida. Fazendo assim, nós iremos prosperar. Eu declaro que Deus vai te dar vitória nesses 14 dias do final do ano. Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar aquilo que você ainda não conquistou. Mas você precisa seguir esses conselhos. Você precisa ser alguém mais forte. Você precisa ser alguém mais maduro nas circunstâncias. Controle suas emoções. Você não pode ser governado pela sua vida emocional. Você precisa governar. E você precisa obedecer à vontade de Deus. Fazendo assim, Deus vai liberar prosperidade sobre a sua vida e a sua casa. Fazendo assim, Deus vai liberar a provisão que você precisa. Esse tempo de dificuldade não vai durar para sempre. Então o melhor está por vir de Deus na sua direção. O melhor está nascendo ainda sobre a sua vida e a sua casa. Deus disse para o seu povo em Deuteronômio 5:23: quem dera que esse meu povo tivesse sempre no coração a disposição para me temer e para obedecer os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e com a sua descendência. Em nome de Jesus, a sua obediência faz prosperar não só você, mas também a sua descendência. Quer vencer esse tempo de crise? Quer vencer esse tempo de dificuldade? Quer vencer esse tempo de dificuldade, de crise, de opressão, esse tempo difícil da sua vida? Você precisa obedecer. A obediência tem a ver com discernimento espiritual. Quanto mais obedecemos, mais nós temos discernimento espiritual sobre a nossa vida. Centralize a sua mente em Deus. Centralize o seu coração na palavra do Senhor. Queira ser um homem prudente, que constrói a sua vida sobre a rocha, que ouve e obedece a palavra de Deus.
Esse foi um conselho de Davi para Salomão nos últimos dias da sua vida, profetizando: Salomão, você se tornará um homem incrível, você será uma pessoa que vai marcar a sua geração, a sua casa será bendita, Deus estará com você na entrada e na saída, Deus estenderá o seu favor sobre a sua vida e a sua casa. Assim será sobre você também, que está aqui nessa noite. O favor de Deus será sobre a sua vida e a sua casa. Você não vai ficar pelo caminho. Deus está dizendo: eu tenho bênçãos para você, eu tenho bênçãos para você, eu tenho força para você, eu tenho maturidade para você, eu tenho um caminho de obediência para você. Você e a sua casa irá prosperar como nunca prosperou. Essa é a palavra de Deus para você. Mas você precisa ser forte, você precisa ser maduro, você precisa decidir obedecer e construir a sua vida a partir da vontade de Deus. Deus te chamou para um destino extraordinário. Você pode dizer a duas pessoas: Deus te chamou para você viver um destino extraordinário. Então saia dessa zona de conforto, saia desse lugar de mesmice, saia desse lugar que você acha que é a vontade de Deus para você. Se permita construir algo novo, se permita experimentar de algo novo em Deus, se permita entrar em uma nova atmosfera que Deus tem para você e a sua casa. As dificuldades não vão te parar, as crises não vão te roubar da presença de Deus, as ausências não vão te afastar do caminho do Senhor. Você vai vencer, você vai vencer. Você e a sua casa irão chegar ao destino que Deus já preparou e reservou. Você e a sua casa irão colocar os pés na terra que Deus já separou. Você e a sua casa estarão abençoados para viver os melhores dias em nome de Jesus. Aleluia. Para terminar, olha para essa pessoa e diga assim: para de você querer limitar as suas experiências a um Deus que é poderoso e grande. Quando nós dizemos: eu não tenho força suficiente, você está alimentando o agir de Deus na sua vida. Quando nós dizemos: eu não consigo saber lidar com essa situação, você está limitando a sabedoria de Deus sobre você. E quando você diz: eu não consigo entender a Bíblia, obedecer a Bíblia, você está limitando a mente de Cristo sobre a sua mente. Então para de limitar Deus com as suas experiências, porque Deus, Ele é grande, Deus, Ele é poderoso, Deus, Ele é infinito, Deus, Ele é um Deus dos impossíveis. Então está na hora de você parar de se olhar como um copo e começar a se enxergar como um grande rio que é usado nas mãos do Senhor. Eu quero terminar contando essa história para você. Existia um grande mestre, conhecedor pelas experiências de vida, assim como Davi foi. E chegou para ele um discípulo e disse: mestre, eu preciso de um conselho. Eu estou vivendo os piores dias da minha vida, eu estou com muita crise, eu não aguento mais, eu não suporto. Olha, é tantos problemas que eu quero desistir da minha vida. Qual o conselho que o Senhor me dá? Davi disse para Salomão: seja forte, seja maduro, seja obediente. Aquele mestre olhou para o discípulo e disse assim: olha, deixa eu ir aqui na cozinha. Pegou um copo de água, pegou um punhado de sal, abra sua mão, colocou o sal na mão, tome esse copo d'água. Aí ele disse: o que é que eu vou fazer com isso, mestre? Isso vai mudar minha vida? Ele diz: isso pode mudar a sua vida. Como? Eu vou fazer uma macumba aqui? Ele disse: não, coloca o sal que tem na sua mão dentro do copo. Ele soltou o sal. Ele disse: agora beba essa água. Eu vou beber essa água. Ele disse: beba. Ele bebeu. Aí o mestre disse: qual foi o sabor da água? Ele disse: horrível, amargo, sabor terrível. Ele disse: muito bem, agora vem comigo. Saiu com ele. Chegou na porta na beira de um rio. Ele disse: abra sua mão, a mesma quantidade de sal. O que é que eu vou fazer com isso? Jogue no rio. Ele jogou o sal. Agora pega o copo, puxa a água do rio e beba. Ele pegou a água do rio e tomou. Ele disse: qual o sabor? Ele disse: tá ótima, tá maravilhosa, não alterou nada o sal. Ele disse:
Está na hora de você começar a se enxergar como um rio. Está na hora de você se enxergar como alguém que do seu interior flui um rio de águas vivas. Enquanto você ficar limitando Deus nas suas experiências pequenas, como um copo de água nas suas dores, você vai viver limitado. Mas o dia que você romper e enxergar um Deus todo-poderoso, um Deus que é ilimitado, um Deus que causa, que nas mãos dele tudo se torna possível, as suas dores não vão te incomodar, as suas dificuldades não vão te paralisar, as suas crises não vão te abater, as pessoas não vão te roubar da presença de Deus. Nada nem ninguém vai separar o amor de Deus por você. Comece a se enxergar como alguém forte, comece a se enxergar como alguém maduro, comece a se enxergar como alguém obediente, e Deus fará prosperar os seus caminhos em tudo. Deus vai alargar as suas tendas, Deus vai romper com a sua vida ainda esse ano. Últimos 14 dias, se prepare, porque Deus vai virar algo extraordinário. Só para aqueles que creem, só para aqueles que creem.